São 3 horas da manhã. Seu bebê está chorando, com sede. Você cambaleia até a cozinha. Ainda meio dormindo, gira a torneira, nada, a rede caiu. A cidade está às escuras. E então você ouve os gritos. Gritos reais, rasgando a garganta, ecoando da rua logo abaixo do seu prédio. E agora, qual é o plano, herói? A maioria dos preparadores urbanos acha que tem uma resposta. Eles chamam isso de ficar em casa. Isso não é um plano. Isso é uma falha lenta e previsível. Você sentado na sua suposta fortaleza, comendo comida enlatada, enquanto seus recursos diminuem dia após dia e o mundo lá fora fica mais violento, mais afiado, mais predatório. Mas sair correndo logo no primeiro dia é igualmente suicida. É se jogar numa multidão em pânico, todos correndo na mesma direção, disputando os mesmos caminhos. Você vira apenas mais um número antes do amanhecer. O que ninguém te conta é o seguinte: ficar em casa não é a estratégia final. É apenas o período de incubação. É a janela de 30 dias em que você não está se escondendo para sempre, mas preparando a fuga. E existem recursos críticos, o que eu chamo de recursos vampiros, que 90% das pessoas ignoram completamente. Porque estão ocupadas demais estocando arroz que talvez nunca consigam cozinhar. Neste conteúdo, você vai entender o protocolo urbano de fuga em 3 fases. Pensado para uma família pequena sobreviver a um colapso total da cidade. Este é um mapa científico que mostra exatamente quando sua confortável fortaleza vira uma armadilha mortal e como retirar sua família daquele inferno usando. Táticas tão cinzentas, tão entediantes, que você se torna invisível. Porque no novo mundo, os barulhentos caem primeiro. E logo depois, caem aqueles que esperaram demais para agir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ficar por dentro de tudo. Vamos começar. Fase 1. A fortaleza de incubação, ou como estocar suprimentos como quem planeja uma fuga da prisão. A mudança psicológica que você precisa fazer agora é simples e brutal. Você não está acumulando recursos para ficar ali para sempre. Você está comprando 30 dias para planejar a saída. Cada lata de comida, cada litro de água, cada pilha. Tudo isso é apenas moeda de troca. Moeda para comprar tempo. Tempo para observar. Tempo para pensar. Tempo para preparar o momento exato de desaparecer enquanto o resto ainda briga pelo último rolo de papel higiênico. Toda a preparação da fase 1 gira em torno de um único objetivo: criar um colchão discreto de 30 dias que permita planejar a fuga enquanto o caos elimina os ingênuos e os desesperados. Você está construindo uma fortaleza. Sim, mas essa fortaleza tem prazo de validade. E você marca essa data mentalmente desde o primeiro dia. Agora vamos falar do roubo invisível de água. Reservas ocultas que você já possui. Toda cartilha de sobrevivência repete a mesma fórmula reciclada. 1 galão de água por pessoa por dia, perfeito para uma família de 4. Isso significa cerca de 120 galões por mês. Você tem espaço para isso no seu apartamento? Não tem, a menos que more em um galpão. Essa matemática fantasiosa só prepara você para falhar. O que você realmente precisa são reservas invisíveis e um plano de reposição que não chame atenção nem transforme você em alvo. Primeira reserva, o tanque do aquecedor de água. Vá conferir. Um aquecedor residencial comum armazena entre 40 e 50 galões de água potável. Isso equivale a mais de uma semana de água para sua família, escondida no porão ou no armário de serviço, e quase ninguém considera isso. Quando a rede cai, esse tanque se torna sua primeira reserva estratégica. Você drena pela válvula inferior, filtra com um pano simples para remover sedimentos e, sem sair de casa, compra tempo precioso. Mas cerramos honestos 50 galões acabam. E quando acabam, você precisa de um plano de reposição. É aqui que a maioria falha. As pessoas acreditam que podem sair tranquilamente ao meio-dia, com baldes na mão.
Pegar água em qualquer lugar e voltar como se nada estivesse acontecendo, parabéns. Você acabou de pendurar um aviso invisível dizendo: eu tenho água e não faço ideia do que está acontecendo ao meu redor. A estratégia correta de reposição segue o que eu chamo de protocolo vampiro. Você nunca coleta água durante o dia, nunca. A coleta acontece entre 3 e 4 da manhã, no período de menor visibilidade, com roupas escuras e movimentos silenciosos. Drenos de telhado após chuva, poços de bomba no subsolo, coleta de condensação nas janelas em último caso. Você não é um sobrevivente exibido fazendo gestos heróicos. Você é um fantasma, você não existe. E fantasmas não fazem barulho ao meio-dia. A lógica é simples e comprovada. A capacidade de percepção humana despenca entre 3 e 4 da manhã. A maioria das pessoas está no sono mais profundo. Qualquer tipo de vigilância está no ponto mais baixo de atenção. Você explora essa realidade biológica. Você se move quando o mundo está cego. Agora vem o golpe que quase ninguém percebe, a farsa das calorias. Porque seu estoque de arroz vale muito menos do que você imagina. Vamos falar de comida menos e já adianto que metade dos conselhos que você ouviu até hoje precisa ir direto para o lixo. A maioria das pessoas estoca arroz e feijão porque é barato e dura anos. O problema é simples e perigoso: cozinhar arroz gera cheiro e cheiro viaja. Cheiro atrai gente desesperada. Pessoas que não comem há 4 dias, que já passaram do ponto da lógica. É como pendurar uma placa na porta dizendo: tem comida aqui, venham buscar. Sua estratégia alimentar precisa obedecer a 3 regras básicas: alta densidade calórica, zero cheiro de preparo e valor psicológico. Primeiro, densidade calórica. Você precisa de alimentos ricos em gordura e energia que não exijam fogo. Pasta de amendoim, barras proteicas, carne seca, mix de castanas. Esses são seus pilares. Um único pote de pasta de amendoim pode ter cerca de 3.000 calorias. Uma barra energética entrega entre 200 e 300. Você não está planejando refeições. Você está planejando combustível. Seu corpo vira um motor, e o objetivo é alimentar esse motor da forma mais eficiente possível. Segundo, nenhum cheiro de cozimento. Se em algum momento for absolutamente necessário cozinhar, isso só acontece à noite. Porções pequenas. Métodos que reduzam ao máximo fumaça e odor. Um fogareiro discreto, álcool como combustível, banheiro ventilado. Porta fechada e uma toalha úmida vedando a fresta inferior. Mesmo assim, isso é exceção. Sua base alimentar deve ser sem preparo. Porque no instante em que você acende um fogareiro e começa a ferver macarrão, você está anunciando sua localização para qualquer pessoa num raio considerável. É publicidade gratuita num mundo onde isso pode matar. Terceiro ponto, e o mais ignorado de todos, valor psicológico. Você precisa de alimentos de moral. Balas duras para manter crianças quietas e oferecer um pico rápido de conforto quando o medo bate. Café solúvel para manter os adultos funcionais. Chocolate, isso não é luxo, é ferramenta. Uma criança chorando em um prédio silencioso funciona como um sinalizador. Um doce pode ser o botão de silêncio tático. Você não está gerenciando apenas nutrição. Está gerenciando comportamento, estresse e decisões sob pressão. E aqui entra sua apólice de seguro, itens de troca. Pequenos, valiosos, fáceis de esconder e altamente desejáveis quando os planos alheios desmoronarem. Mini garrafas de bebida alcoólica, cigarros, medicamentos básicos vendidos sem receita, isqueiros. Quando um vizinho estiver faminto e disposto a trocar informações, quais apartamentos estão vazios? Quais rotas estão sendo observadas? Onde existem grupos organizados? Você vai querer algo para negociar que não seja sua própria comida. Informação vira moeda. E seus itens de troca compram essa moeda. Agora vamos consolidar tudo isso na fortaleza de 30 dias. Um conjunto mínimo
eficiente e discreto. Estamos falando de uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças. 30 dias, perfil baixo, alta eficiência. Isso não é sobre conforto. É sobre ganhar tempo com inteligência, água, sistema em 3 camadas. Primeira camada, cerca de 120 litros de água engarrafada. Essa é sua reserva imediata de consumo. Guardada no fundo de armários, debaixo de camas, fora do campo de visão. Você não anuncia preparação para visitas ou vizinhos antes do colapso. A maioria só pensa em água quando a torneira para. Você pensou meses antes. Segunda camada, o tanque do aquecedor de água, com 40 a 50 galões. Essa é sua reserva estratégica. Você não toca nela enquanto a primeira camada existir ou não estiver comprometida. Terceira camada, capacidade de reposição. Um filtro de água de alta vazão, confiável e já testado. Não importa a marca, desde que funcione de verdade. Junto com galões dobráveis de grande volume para as saídas silenciosas durante a madrugada. Você precisa saber usar esse equipamento no escuro, sob chuva e sob estresse. Teste agora, não depois. Comida em 2 categorias. Metade do estoque sem preparo, pasta de amendoim. 100 a 120 barras energéticas, carne seca, castanhas, enlatados que possam ser consumidos frios menos atum, frango, frutas. Essa é sua fonte principal de alimento durante todo o período. A outra metade é de preparo mínimo, aveia, arroz, macarrão. Isso só entra em cena quando cozinhar à noite for possível sem risco. É plano secundário, não base. Você se prepara para o pior cenário, onde qualquer fogo é perigoso demais. Higiene e saúde. Porque em um colapso, infecção é sinônimo de fracasso. Itens básicos de higiene: lenços umedecidos, álcool em gel, sacos de lixo para resíduos. Um balde grande com assento sanitário adaptável. Acha que o sistema de esgoto vai continuar funcionando sem energia? Quando a pressão da água cai, o esgoto retorna. Você precisa de um plano para dejetos humanos que não transforme seu apartamento em uma zona contaminada, área médica. Um kit completo de primeiros socorros individual? Torniquetes, pelo menos 2. Selos para ferimentos no tórax, gás hemostática. Suprimento para 30 dias de qualquer medicamento de uso contínuo da família. E, se for legal e eticamente possível, antibióticos de amplo espectro prescritos por um médico. Um simples corte infeccionado vira uma crise sem pronto-socorro. Você precisa tratar infecções no início, antes que se espalhem. Controle da dor com analgésicos comuns. Antialérgicos para reações inesperadas. Um kit básico para emergências odontológicas. Porque um dente quebrado pode se tornar um pesadelo quando não existe profissional disponível. Energia e segurança, segurança primeiro. Barras de travamento para portas, fechaduras reforçadas. Pilhas extras. Lanternas de cabeça com luz vermelha, que não destroem sua visão noturna nem denunciam sua presença pelas janelas. Alarmes de movimento alimentados por bateria. Você está criando camadas de alerta antecipado, energia. Vários carregadores portáteis de alta capacidade totalmente carregados. Um pequeno painel solar para quando essas baterias acabarem, não para conforto. Para comunicação, iluminação mínima e tomada de decisão. Tudo isso não é paranoia. É matemática fria aplicada à sobrevivência. Você não está tentando vencer o colapso. Está tentando não ser notado por ele. Você não está tentando manter uma geladeira funcionando. Seu objetivo é manter a comunicação viva. Um telefone ativo permite acompanhar notícias, falar com outros familiares e, se operações de resgate começarem, pedir ajuda. Agora você tem 30 dias de sobrevivência discreta acumulados. Mas existe uma pergunta que deveria estar tirando seu sono. Por quanto tempo esses recursos realmente mantêm você seguro? 30 dias,
Talvez. E só porque a pergunta verdadeira não é o que você fará quando o estoque acabar. A pergunta real é o que você fará quando os gritos cessarem. Na segunda fase, vamos falar dos sinais exatos que indicam quando sua casa deixou de ser uma fortaleza e passou a ser um túmulo. E como usar esses 30 dias para preparar a única mochila que pode salvar a vida da sua família. Porque a diferença entre quem sobrevive e quem não sobrevive não é força. É tempo, é momento. Fase 2, o ponto de disparo, ou como entender quando o silêncio significa que chegou a hora de correr. Você tem seu estoque de 30 dias e está racionando, mantendo silêncio. Ouvindo o caos do lado de fora mudar de forma aos poucos, sua missão agora não é apenas sobreviver, é coletar informações. Você está analisando ativamente o colapso, aguardando sinais específicos que dizem quando ficar e quando desaparecer. E usa esse tempo para aperfeiçoar seu equipamento de fuga. Porque a verdade é dura, o momento em que você decide sair é a decisão mais importante de toda a sua vida. Sair cedo demais transforma você em mais um refugiado em pânico, exposto e vulnerável na rua. Sair tarde demais prende você em um prédio sem comida, sem água e cercado por grupos organizados extremamente motivados, batendo de porta em porta. Então vamos falar de sinais reais, não achismo, não medo. Indicadores mensuráveis. Sinal verde, o caos como permissão. Você ouve gritos constantes, explosões isoladas, alarmes, vidro quebrando, o som da sociedade se despedaçando em tempo real. Incêndios fora de controle, pessoas correndo sem direção. Sua resposta é simples: ficar, não se mova. Este é o período que eu chamo de filtragem darwiniana. Os mais barulhentos, os mais desesperados, os menos preparados estão todos lá fora agora, cometendo todos os erros possíveis. Brigando pelo último litro de leite em mercados saqueados. Se machucando porque os semáforos não funcionam. Eles estão denunciando suas posições e sendo escolhidos como alvo por qualquer pessoa minimamente inteligente com más intenções. Esse caos joga a seu favor. Cada pessoa que cai lá fora é um competidor a menos por recursos quando você finalmente se mover. Frio. Sim, verdadeiro. Também, você não causou o colapso. Apenas se recusa a participar do massacre dos primeiros dias. Você espera o fim da hora dos amadores para agir durante a hora dos profissionais. Sinal vermelho, o silêncio que grita perigo. É aqui que tudo fica mais interessante e mais assustador. Primeiro gatilho crítico, o silêncio organizado, os gritos param. Os estrondos aleatórios cessam. Está quieto há 2, talvez 3 dias. Você pensa, ótimo, as coisas estão se acalmando errado, perigosamente errado. O que você está ouvindo é o fim da fase amadora e o início da fase profissional. Esse silêncio significa que grupos organizados se formaram gangues, milícias. Coalizões desesperadas de vizinhança. O saque fácil acabou. Agora começa a extração sistemática de recursos, porta por porta. Eles não gritam mais, eles coordenam. E aquela batida metódica na porta do seu vizinho é o som da caça começando. Quando o caos vira silêncio, os predadores aprenderam a trabalhar juntos. E predadores organizados são infinitamente mais perigosos do que multidões caóticas. Isso pode ser medido. Ouça padrões. Os estrondos agora acontecem em intervalos regulares? Assobios ou chamados de sinal? Você escuta veículos se movendo em comboios coordenados. Esses são sinais claros de organização. E organização significa que você precisa sair antes que cheguem ao seu quarteirão. Segundo gatilho crítico, falha de água. Sua reserva estratégica acabou. O tanque do aquecedor está vazio e já não é seguro fazer coletas noturnas porque existem patrulhas organizadas. Vigias ou o nível de violência atingiu um ponto em que nem se mover de madrugada é viável. Água é seu cronômetro. Quando você não consegue mais repor água com segurança,
Sua fortaleza de 30 dias acaba de se transformar em um caixão de dezembro. Esse é seu prazo final. Sem água, você sai sem discussão. O ser humano sobrevive cerca de 3 dias sem água. Depois disso, sua capacidade de decisão despenca. Seu desempenho físico cai. Você se torna um risco para sua própria família. Terceiro gatilho crítico, a janela de oportunidade. Este é o cenário ideal. Uma tempestade severa se aproxima. Nevasca, neblina densa, chuva pesada menos qualquer coisa que reduza drasticamente a visibilidade e mantenha a maioria das pessoas abrigada. Isso é cobertura. Isso é a natureza oferecendo camuflagem. Se você já está planejando há 2 semanas, seus estoques ainda estão razoáveis e um evento climático forte acontece. Esse pode ser seu bilhete dourado para se mover enquanto todos os outros estão recolhidos e cegos. Menos visibilidade significa menos risco. Você explora cada vantagem que a natureza oferece. Agora, planejamento de fuga. O que você realmente faz durante a incubação? Você não fica apenas sentado comendo barras energéticas e torcendo para dar certo. Você tem tarefas claras. Missões, coleta de informações, planejamento de rotas. Você precisa estudar a geografia urbana. Onde estão trilhos de trem, canais de drenagem, parques, becos sem iluminação pública? Você procura caminhos que evitem vias principais. Evitem gargalos e evitem locais onde multidões desesperadas naturalmente se concentram, escolas, mercados, hospitais. Qualquer lugar que as pessoas associem com segurança ou suprimentos, você estuda mapas. Mapas físicos. Não apenas o aplicativo do celular. Papel não precisa de bateria. Você marca rotas primárias, secundárias e de emergência. Identifica pontos de parada, locais para descanso, esconderijo e reposição de água. Reconhecimento ativo. Isso não é opcional, é essencial. O adulto mais capaz da família menos aquele com melhor visão noturna, mais controle emocional e maior percepção do ambiente, precisa fazer esse reconhecimento pessoalmente. Durante o período de incubação de 30 dias, essas saídas acontecem à noite. E não, você não leva a família inteira. As crianças ficam. Vai apenas um adulto, roupas escuras, uma lanterna pequena com luz vermelha e uma faca apenas para emergências. O objetivo é observar. Identificar obstáculos, veículos abandonados, prédios colapsados, focos de incêndio, locais onde há corpos. Pontos onde grupos organizados parecem montar barreiras, postos de controle ou acampamentos. Você está construindo um mapa mental, porque quando chegar a hora de mover sua família, não haverá tempo para improvisar. Cada segundo de hesitação é um segundo de exposição. Você precisa saber exatamente para onde vai e exatamente como chegar lá. Agora entra o protocolo da mochila de fuga. Transformar sua fortaleza ficha em um sistema móvel de escape. É neste momento que você pega tudo o que acumulou na fase 1 e comprime em um conjunto portátil. Essas mochilas têm um único objetivo: garantir uma janela de deslocamento de 72 horas para levar sua família do apartamento até um veículo previamente posicionado ou até um ponto seguro fora do centro urbano. Regra do peso. A regra mais importante de todas. Sua mochila não pode ultrapassar 20% do seu peso corporal. Acima disso, você desacelera, se cansa mais rápido e aumenta o risco de lesão. E lento é sinônimo de fracasso. Se você pesa cerca de 70 quilos, sua mochila não pode passar de 14. Se pesa 90, o limite é 18. Pese a mochila. Ajuste, teste subindo e descendo escadas por 30 minutos. Se ficar sem fôlego, está pesada demais. Corte peso sem piedade. Priorize de forma brutal. Distribuição de carga. Todos que puderem carregar. Carregam! Adulto 1, o líder. Ferramentas principais de navegação, o filtro de água. Componentes de abrigo como uma lona leve,
o kit médico individual, redundância para acender fogo. Você é o solucionador de problemas. Carrega o que resolve imprevistos. Adulto 2, o apoio. A maior parte da comida para 72 horas, água reserva, roupas extras das crianças, suprimentos médicos secundários. Você é a âncora logística. Carrega o que mantém o grupo funcional. Crianças, se tiverem condições. Até uma criança de 6 anos consegue carregar uma mochila pequena com meias extras, uma garrafa de água, um item de conforto, um brinquedo pequeno, um livro e algumas barras energéticas. Isso ensina que todos contribuem. Psicologicamente, dar uma função reduz o pânico. Elas se sentem úteis, não impotentes. Conteúdo da mochila: 72 horas, peso mínimo. Eficiência máxima água: 1 litro cheio por pessoa e o filtro portátil. Não carregue água em excesso. Filtre conforme encontrar. Carregar grandes volumes é erro de quem não entende que água existe em quase todos os lugares se você souber purifica. Rios, lagos. Pô, as caixas de descarga em prédios abandonados. O filtro é sua linha de vida, comida. Apenas alimentos sem preparo. 9 barras calóricas por pessoa menos 3 por dia. Carne seca, castanhas, qualquer coisa densa em energia e silenciosa para consumir. Isso não é um piquenique. É combustível para deslocamento. Você mantém o nível de açúcar no sangue estável para pensar com clareza e se mover rápido. Abrigo: 1 saco de emergência por pessoa e uma lona leve para o grupo. Você não está montando acampamento. Está criando um sistema discreto para dormir poucas horas durante o deslocamento. O descanso acontece em turnos. Sempre uma pessoa acordada. Sempre vigiando. Fogo, 2 isqueiros grandes e uma barra de faísca. Redundância. Sempre redundância. Fogo permite ferver água se o filtro falhar. Permite aquecer o corpo se o clima piorar. Fogo significa opções. Saúde, kit médico individual. Medicamentos de uso contínuo. Analgésicos comuns. Antialérgicos. Material básico para tratamento de feridas. Você não pode permitir uma infecção. Não pode permitir febre. Lesões são tratadas imediatamente de forma agressiva. Navegação, mapa local plastificado e bússola. Nunca dependa do celular. A bateria acaba, o aparelho quebra. O sistema de localização falha quando as torres caem. Papel e bússola não falham. Aprenda a usar antes de precisar ferramentas. Uma faca de lâmina ficha de qualidade. Uma ferramenta multifuncional. Lanterna de cabeça com luz vermelha e pilhas extras. Fita resistente. Corda leve. São multiplicadores de força. A faca corta. Força. Defende. A ferramenta conserta, abre, ajusta. A fita resolve problemas temporariamente. Itens diversos. Dinheiro em notas pequenas. Bolsa impermeável com cópias de documentos. Registros importantes e fotos da família. Você está preservando identidade para quando a civilização reaparecer? Isso não é excesso. Isso é o mínimo para atravessar o intervalo entre o colapso e o recomeço. Você está preservando a âncora psicológica mais importante de todas, a certeza de que ainda é humano. Ainda é uma família e ainda existe um futuro sendo planejado. As mochilas estão prontas. As rotas foram reconhecidas. Os gatilhos estão claros. Mas agora vem a pergunta inevitável. Depois de sair, para onde você realmente vai? E como chega lá sem ser marcado, roubado ou forçado a caminhar centenas de quilômetros a pé? Essa é a terceira fase, o protocolo do vetor. E é exatamente aqui que a maioria dos planos de fuga desmorona, porque não entende o conceito de deslocamento em etapas. As pessoas imaginam uma corrida desesperada do ponto inicial até o destino final. Não funciona assim. O escape real é uma operação calculada, dividida em fases, onde cada etapa tem objetivos, táticas e critérios de sucesso diferentes. Fase 3, o protocolo do vetor,
ou como retirar uma família de uma zona de guerra em 3 movimentos distintos. A fuga não é um único deslocamento. É uma mudança de vetor em etapas. Você não está correndo do apartamento direto para um refúgio mágico no meio do mato. Está executando uma retirada progressiva, alinhando sua capacidade com o terreno e com o nível de ameaça. Você pensa como uma operação estratégica, não como um refugiado em pânico. Vamos dividir isso em 3 estágios claros, cada um com seu próprio foco. Estágio A: deslocamento a pé, de 0 a poucos quilômetros. Objetivo: sair da zona vermelha da cidade. O núcleo de alta densidade, onde a disputa por recursos ainda é intensa, onde o desespero é máximo e a violência é caótica e imprevisível. Método: esse estágio é feito a pé, com as mochilas de fuga e, se você for inteligente na preparação, bicicletas. Bicicletas são uma vantagem absurda em ambiente urbano. São silenciosas, mais rápidas que caminhar, desviam facilmente de carros abandonados e entulho, não dependem de combustível. Uma bicicleta simples, com pneus resistentes, vale mais do que parece. Se houver crianças pequenas, um reboque ou bicicleta de carga muda completamente o jogo. O deslocamento acontece à noite, usando rotas previamente estudadas, evitando avenidas, evitando qualquer área com luz ou barulho. Vocês não são um grupo. São sombras, andam em fila única. A comunicação é feita por sinais manuais, não por voz. Isso já foi treinado durante o reconhecimento da fase 2. As crianças entendem que silêncio é proteção. O destino é um ponto intermediário previamente definido. Fora do núcleo urbano, um parque industrial, um bairro periférico, uma área arborizada próxima a uma entrada de rodovia. Longe o suficiente do caos para respirar, mas perto o bastante para não exigir uma caminhada impossível com crianças. Esse estágio pode durar uma noite. Pode levar 3. Você se move quando é seguro. Se esconde quando não é, nunca com pressa. Pressa chama atenção. Atenção gera risco. Você aceita passar um dia inteiro escondido em um prédio abandonado se isso evitar atravessar uma área perigosa durante o dia. Estágio B: aquisição de veículo, de alguns quilômetros até dezenas. Aqui, o reconhecimento da fase 2 mostra seu valor. Você não vai caminhar dezenas de quilômetros. Não vai carregar uma criança no colo por dias. Você vai usar um veículo menos, mas não através de força ou ilegalidade. A estratégia é o veículo cinza. Seu alvo não é uma caminhonete chamativa, elevada, com aparência agressiva. Isso grita: tenho suprimentos. Seu alvo é o carro mais comum e entediante possível. Um sedã comum, um utilitário básico, uma minivan comum. Veículos que ninguém olha 2 vezes. Por 2 motivos cruciais. Primeiro, peças. Quando algo quebrar, e vai quebrar, você encontra pneus, baterias e componentes em dezenas de veículos idênticos abandonados. Você não busca perfeição. Busca redundância. Segundo, discrição. Um carro chamativo atrai olhares. Um carro comum passa despercebido. No colapso, ser invisível é sobreviver. Durante suas saídas de reconhecimento, você já anotou a localização de veículos abandonados, carros parados no acostamento, em estacionamentos, com pneus vazios ou sem combustível. A realidade é simples. Muitas pessoas fugiram a pé e deixaram as chaves no contato, no quebra-sol ou escondidas dentro do carro. Você não arromba nada. Você verifica veículos claramente abandonados em busca de chaves esquecidas. Durante o deslocamento do estágio A, você passa por esses pontos, avalia o estado do veículo, confirma a presença de chaves e memoriza a localização. Quando chega o momento do estágio B, você retorna com a família, carrega o equipamento e tenta dar partida. Se não funcionar, você parte para o plano reserva. Você identificou de 3 a 5 veículos possíveis, redundância sempre redundância, estratégia de combustível. Sua mochila inclui uma bomba manual de sifão, não elétrica.
Manual porque sistemas elétricos falham, baterias acabam. Você transfere combustível de veículos inoperantes para o seu veículo cinza. Pouco de cada vez, silencioso, discreto, nada aqui é improviso. Cada movimento foi pensado quando você ainda estava seguro, porque agora cada erro custa caro. E cada decisão certa mantém sua família invisível, em movimento e viva. Toda a rodovia está cheia de veículos abandonados, centenas deles. Muitos ainda com combustível no tanque. Os donos fugiram antes de esvaziá-los. A coleta acontece à noite, rápida, silenciosa. Se encontrar galões de combustível, melhor ainda. Você abastece o tanque do seu veículo e enche as reservas e segue em frente. Nunca permanece em um único local mais do que o necessário. Manutenção básica do veículo. Antes de rodar distâncias maiores, você checa o essencial: pressão dos pneus, nível de óleo, líquido de arrefecimento, fluido de freio. Você não precisa ser mecânico, mas precisa saber avaliar se esse carro aguenta rodar dezenas de quilômetros. Se não aguentar, você abandona e passa para o próximo veículo mapeado. Estágio C, o vetor de longo prazo, daí em diante. É aqui que entra a estratégia que quase ninguém discute: escassez demográfica. Seu objetivo final não é uma cabana secreta nas montanhas, cheia de suprimentos. Se você não construiu essa cabana anos atrás, ela não existe. E se existir, alguém chegou antes de você, e essa pessoa vai defendê-la. Seu verdadeiro alvo é o ponto do mapa com a menor densidade populacional possível e acesso direto à água natural, rios, lagos, córregos. Água é vida. Distância de outras pessoas é segurança. Você analisa mapas e procura áreas rurais com baixíssima concentração humana. Regiões que já eram economicamente abandonadas antes do colapso. Esses lugares têm menos gente e mais estruturas esquecidas que podem ser reutilizadas. Casas rurais antigas, celeiros, galpões. Você não está tentando se integrar a uma comunidade. Não bate à porta de fazendas pedindo ajuda. Essas pessoas têm famílias para proteger e não conhecem você. Você escolhe um canto esquecido do mapa, menos um lugar que ninguém está pensando em ocupar, e faz dele sua base enquanto o caos durar. O recurso mais valioso não é comida. Não é água, não são armas. É distância, distância do desespero. Distância da violência. Distância da massa humana que não se preparou e agora está disposta a qualquer coisa para sobreviver. Você coloca quilômetros entre sua família e eles em silêncio. De forma metódica, seguindo essas 3 etapas. Você não anuncia para onde vai. Não conta a ninguém. Você simplesmente desaparece na paisagem, como se nunca tivesse existido. A realidade da sobrevivência de longo prazo começa agora. Quando você chega a uma área de baixa densidade, sai do modo fuga e entra no modo sobrevivência. Encontra abrigo, garante uma fonte de água. Começa a coletar, pescar, montar armadilhas. Usa habilidades que, espera-se, você aprendeu antes do colapso. Aqui o conhecimento vira prática. Você cria rotinas, mantém higiene. Reconstrói uma sensação de normalidade para as crianças. Começa a pensar no longo prazo, porque isso pode não ser temporário, pode durar meses. Pode durar anos. Você se prepara psicologicamente para uma mudança profunda de estilo de vida. Conclusão: o protocolo do silêncio. A chance real de uma família sobreviver a um colapso urbano não está no cano de uma arma nem em uma despensa abarrotada. Está nesse protocolo em 3 fases, que combina preparação, tempo e psicologia humana. Você não é mais forte que o colapso. Você é mais inteligente, mais paciente, mais silencioso do que a maioria que entra em pânico. Isso não é um plano para ficar. É um plano para sair com inteligência. Você usa sua fortaleza de 30 dias para comprar tempo. Observa os gatilhos que indicam quando ficar virou erro e executa uma fuga em etapas, usando equipamentos testados,
rotas reconhecidas e um veículo comum identificado com cuidado. Porque a verdade final é simples. Em qualquer colapso, os mais barulhentos caem primeiro. Eles se anunciam, brigam, chamam atenção. Viram estatística na história de sobrevivência de outra pessoa. Mas o sinal mais perigoso de todos não é o grito. Não são os estrondos. Não é o caos, é o silêncio. O silêncio organizado. O silêncio metódico. O silêncio de grupos que entenderam que cooperação vence competição e que caçar em silêncio é mais eficiente do que lutar fazendo barulho. Esse silêncio indica que a fase dos amadores acabou e que os profissionais assumiram o controle. Quando você ouvir esse silêncio, você sai. E sai como um fantasma. Porque os únicos que sobrevivem ao colapso são aqueles que ninguém viu chegar e ninguém viu partir. Então prepare suas mochilas. Reconheça suas rotas. Teste seus equipamentos. E lembre-se, você não está se preparando para ficar para sempre. Está se preparando para desaparecer no momento exato. O relógio já está correndo. A rede pode não cair amanhã, pode não cair no próximo ano. Mas quando cair, você terá 30 dias. 30 dias para observar, esperar, planejar e então se mover. A escolha é sua. Preparar agora ou se arrepender depois. Porque no colapso não existem segundas chances. Existem apenas os preparados. E os perdidos. Fique atento, fique silencioso, fique invisível. E sobreviva.